Bom dia, turminha do quarto ano! Como vocês estão? Quarta-feira, metade da nossa semana. E lembra daquela bagunça que eu falei pra você semana passada? Nessa semana também temos um pouquinho de baguncinha aí. Então, já que na semana passada nós tivemos 2 aulas de português, nessa semana nós teremos 2 aulas de matemática. Lembra que a prof falou pra vocês que a gente ia intercalar, né, pra gente conseguir dar conta dos nossos conteúdos? Então vamos lá para nossa aula de matemática. Na semana anterior, nós começamos, né, a conhecer o que são frações, quais as funções delas. Começamos a ver ali como que a gente interpreta quando a figura está dividida. Lembra que a prof repartiu a maçã? Vocês mandaram lá as fotos, né, da nossa maçã dividida em partes, né, nas partes que eu comi e nas partes totais dessa maçã. Então hoje, na nossa aula, nós vamos ver como eu leio essas frações de forma correta, né? Qual a nomenclatura ideal que eu dou quando são certos números que estão na parte de baixo da nossa fração. Mas primeiro, eu quero que vocês entendam qual é o nome que eu dou para o número de cima e qual é o nome que eu dou para o número de baixo. Vamos dar uma olhadinha? Aqui nós temos o triângulo que a Camila fez e as partes que ela pintou. De um triângulo dividido em 9 partes, a Camila pintou 2 delas. Então, a nossa fração fica com o 2 em cima, que são as partes consideradas dessa situação, e o 9 embaixo, que é o número de partes que a figura da Camila está dividida. Em uma fração, cada parte tem um nome. Nessa situação, o 2 é chamado como numerador e o 9 é chamado como denominador. O número 2, que está em cima, indica quantas partes do inteiro, quantas partes da figura estão sendo consideradas. E o número 9, que é o nosso denominador e está embaixo, indica quantas partes iguais o inteiro ou a figura foi dividida. Conseguiram entender? Né? Então, nas nossas frações, assim como nas nossas divisões, lembra que eu falei para vocês que fração estava automaticamente relacionado com divisão? Nós temos os numeradores e nós temos os denominadores das nossas frações, ok? Então, agora que a gente já viu o que cada uma dessas partes da nossa fração nós vamos começar a aprender a ler essas frações da maneira correta. Tá? Então, quando eu vejo uma fração, como é que eu faço a leitura dela? Para isso, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês ali na página 76, que é onde nós vamos começar com essa questão, tá? Observe o desenho que a Camila fez. Dividi o triângulo em 9 partes iguais e pintei 2 partes dela, né? Pintei 2 nonos do meu triângulo. Então, olha como que eu faço a leitura dessa fração. 2 nonos. Então, já deu pra gente perceber que o número de cima nós falamos, porém o número de baixo, ele recebe um nome diferente. E como é que eu sei como é esse nome? O número 2, lembra que eu falei pra vocês que quando nós dividimos algo em dois, nós dividimos ele pela metade? Então, quando nós temos o número 2 embaixo, né, o denominador da nossa fração é o 2, nós lemos ele como meio, certo? Então, 3 meios, 4 meios, enfim. Quando eu tenho o número 2 embaixo, significa que é meio. Aí nós temos o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses números nós lemos eles na ordem decimal, né, praticamente. Então, quando eu tenho 3, significa que o meu denominador é o 3 e foi dividido em 3 partes. Então, eu leio essa fração com o denominador terço, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma fração onde ali na apostila, na nossa atividade 2, a última fração
a segunda fração tem o número 1, né? O numerador é o número 1 e o denominador é o número 3. Então, eu leio essa fração com 1/3, tá? Falo o número de cima da forma que ele é e mudo a parte de baixo. Então, o meu denominador 3 passa a ser terço. Quando é quando é o 4, já dei a resposta, né? Quando é o 4, nós lemos como quarto, a quarta parte. Quando é o 5, nós lemos quinto, que é a quinta parte. 6 é sexto, 7 é sétimo, 8 é oitavos e 9 são nonos, tá? A prof vai mandar uma tabelinha para vocês poderem consultar essa tabelinha para fazer as atividades e ali fica tudo bem explicadinho, tá? Prof, vou poder usar essa tabelinha para fazer todas as atividades? Sim, se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, puxa vida, não lembro como que eu escrevo essa fração. Então, volta lá na tabelinha, tá? A prof vai mandar na agenda para vocês conseguirem relembrar, tá? Aí nós temos uma questão bem importante. Quando nós falamos de 10, de 100 e de 1000, nós lemos esses números nas suas ordens, nas suas casas decimais, tá? Então, o 10 passa a ser décimo, o 100 passa a ser centésimos e o 1000 passa a ser milésimo, tá? Então, quando eu tenho esses três números na parte de denominador da minha fração, é assim que eu vou realizar a leitura. Prof, mas e quando são os outros números? 11, 12, 13, 33, 54. Eu falo o número e no final do número eu coloco a palavra avos, tá? Então, olha ali o exemplo. Na segunda linha, tá, da nossa atividade 2, a segunda fração está com o número 4 na casa do numerador e o número 11 no denominador. Como que eu vou ler essa fração? Nesse caso, eu falo os dois números e no final do 11 eu coloco avos. Então, são 4, 11 avos. Entenderam? E se for 93, por exemplo, 4 é o nosso numerador e o 93 é o nosso denominador. Eu vou ler o 4, o 93 e vou colocar o avos. Então, 4, 93 avos. Entenderam? Bastante coisa, né? Mas essa tabelinha vai ajudar bastante vocês. Não vai ter todos os números nela, mas vocês vão ver ali um exemplo semelhante e vão conseguir recapitular como é que a gente fala. Beleza? Agora nós vamos para algumas atividades. Até aí tudo bem? Conseguiram entender? Vamos recapitular rapidinho. Quando é o número 2, né, o meu denominador da minha fração é o número 2, eu uso a palavra meio. De 3 a 9 são ordens decimais. Então, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Ok? Depois disso, nós vamos para o décimo, né, que são os 10, o 100 e o 1000, também são ordens decimais. Então, são décimos, centésimos e milésimos. Números entre essas casas de 10 a 1000, a gente lê o número de cima, o número de baixo, mais a palavra avos, tá? Então, 4, 13 avos. 21, 42 avos. Deu pra entender? Se não deu, avisa a prof e a gente vai ver de novo, tá? Isso é muito importante, vocês precisam aprender pra gente dar continuidade no nosso conteúdo de frações. Agora nós vamos para algumas atividades. Ali no número 2, está pedindo para vocês escreverem como se leem as frações a seguir. Então, eu tenho a letra A, B, C e D, tá? Super fácil. Vou escrever a forma como se lê. Então, o quê? Na número 3, a nossa questão é um pouquinho diferente. Por quê? Na número 2, vocês tinham a fração para vocês escreverem. Na número 3, nós temos a figura. Então, vocês têm que olhar a figura,
descobrir qual a fração que ela representa para daí escrever como nós a lemos, tá bom? Então vamos ver ali a letra A como exemplo. Eu tenho um retângulo, ele está dividido em 9 partes e dessas 9 partes, 4 estão pintadas. Qual é a minha fração? Lembrando que embaixo sempre é o número total que a minha figura foi dividida e em cima são as partes ali que estão sendo consideradas, as partes que foram pintadas. Então, em cima vai o meu número 4, né, o meu numerador, e o meu denominador é o número 9. Então, a minha fração é 4 nonos, entenderam? Mesma coisa ali vocês vão fazer com a letra B e com a letra C. Na número 4 também é diferente, então o que vocês têm que fazer? Tá pedindo para vocês associarem cada figura, né, cada ficha, que indica a fração colorida. Qual delas é a fração correspondente a cada figura? Então vocês têm que olhar a figura, descobrir qual é a fração e ligar uma na outra. Moleza, né? E no número 5... tá falando assim, ó. Observe o quadro a seguir e complete com as informações que faltam. Então, a gente tem um quadro ali e nós temos algumas informações. A número 1, a primeira fração é 5/7, tá? Qual é o meu numerador dessa fração? Lembrando que o numerador é o número de cima da minha fração. Qual é o denominador da minha fração? O denominador é o número de baixo. E como se lê? Como vocês vão ler essa fração? Vão escrever ali. A segunda é diferente, porque vocês têm o numerador e o denominador, mas vocês não têm a fração pronta. Então, se vocês olharem ali, o numerador é o 7. Então, aonde que eu vou colocar o 7? Em cima ou embaixo? O denominador é o 16. Vou colocar o 16 em cima ou embaixo? E como que eu leio essa fração, ok? Galera, moleza, né? O que vocês acham? A prof vai mandar, vai pôr aqui no final do vídeo, tá? E eu vou mandar também na agenda uma fotinho com umas atividades. Essas atividades vocês têm que fazer lá no caderninho de vocês, tá? São atividades para vocês descobrirem qual a fração que representa e também escreverem para mim como a forma que a gente lê essas frações, tá? Então, vou colocar aqui, né, no finalzinho da nossa aula, vou mandar lá na agenda, façam no caderno e respondam pra prof. Prof, eu preciso copiar a pergunta? Se vocês conseguirem copiar a pergunta e desenhar a figura da mesma forma que está na atividade, ótimo! Porque vocês vão conseguir estudar para a prova lá no finalzinho do bimestre, então vai ajudar bastante, tá bom? Galerinha, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Tô muito boazinha, né? Só 2 páginas. Mas amanhã tem mais, tá? Então, um beijinho pra vocês. Qualquer dúvida, me chamem que a prof vai ajudando vocês, tá? Fiquem de olho nas tabelinhas para ajudar vocês a responderem as questões. E até amanhã.